unidos por uma causa. A unidade é o poder da graça de Deus em ação. Ela une pessoas diferentes em um propósito comum. Na unidade, o seu ou o meu passa a ter menos importância que o nosso. É na unidade que as mãos se estendem aos oprimidos, os braços acolhem os perdidos e corações se unem em favor dos aflitos. A unidade alcança os que estão longe e socorre os que estão perto. Quando nos unimos, mesas são partilhadas e vidas são transformadas. Nos unirmos por uma causa é a nossa razão. Fazer disso uma verdade é a nossa missão. Escolão de Férias 2023. Domingos, às 9 horas. Una-se a nós. Graça e paz, irmãos, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso Escolão de Férias. E hoje, nosso tema é amizades sadias, relações saudáveis, um olhar redentivo para as nossas relações. Veja, a proposição para esta manhã é um chamado para juntos alcançarmos outros. Partindo dessa proposição, nós precisamos compreender da maneira como nós fomos criados e como nós expressamos algo de Deus e o que foi perdido no meio do caminho, e também o que está sendo feito para restabelecer o que nós perdemos na queda. Então, todas as nossas relações, por assim dizer, elas têm por finalidade também expressar o amor cristão, o amor fraternal que há em nós. Dessa forma, outros percebem que a nossa relação de fato é saudável espiritualmente, né? E dessa forma a gente expressa o valor do Evangelho, a vida de Jesus. Então quero convidá-los primeiramente a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Nós vamos primeiramente ler esse texto da criação, em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26. Esses versos que nós vamos ler, é como se fosse um spoiler, é como se fosse um anúncio do que viria no capítulo seguinte. É uma síntese de um relato que virá mais detalhado no próximo capítulo, que é a criação do ser humano. Então, a partir do verso 26, vai dizer o seguinte: então Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento, e todos os seres vivos aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Amém. Vamos orar, queridos? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por esse tempo de privilégio, Senhor, de prazer, de meditar na Tua santa palavra, Senhor. Que o Senhor nos ensine algo nessa manhã, que o Senhor nos ensine algo para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então nós acabamos de ler o relato da criação, o spoiler do relato da criação do homem e da mulher.
Para o nosso estudo, eu quero só destacar o que nos foi entregue na criação. Deus nos criou à imagem e semelhança dele. E vocês percebem que no relato da criação, se você ler todo o capítulo 1, você vai perceber que sempre ao final do dia, o texto vai dizer que Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. Deus viu que a terra era boa, Deus viu que a separação das águas e da terra era boa. Então, no final de todo dia, de todo o ato criativo de Deus, Deus vai dizer, e isso era bom. Mas no final do 6º dia, ao criar o homem e a mulher, Deus não só disse que foi bom, mas Deus disse que foi algo muito bom. Ou seja, é como se fosse assim, na nossa linguagem popular hoje. O primeiro dia foi bom, o segundo foi legal, o terceiro foi top, o quarto foi bom, mas o 6º dia foi o dia top da criação, foi o dia, o clímax, foi o ápice da criação. Por quê? Porque Deus encontra satisfação no que Ele estava olhando, nas obras de suas mãos, ou seja, Deus terminou o seu ato criativo, Deus terminou o seu trabalho, sua obra, o que Ele faz? Ele contempla. Todos os atos criativos de Deus, no final do dia, Ele sempre contempla a obra das mãos dEle. Mas no 6º dia, Ele encontra uma satisfação maior ainda. O texto vai dizer que ficou tudo muito bom. Porque quando nós compreendemos a imagem e semelhança de Deus impregnada, marcada em nós, o que isso significa? Isso tem muitas explicações, mas a explicação mais comum e mais fácil de nós compreendermos do que é essa imagem e semelhança em nós, são atribuições de Deus que Ele pode compartilhar com o ser humano. E para os fins dos nossos estudos aqui, uma das atribuições de Deus mais importantes para a nossa vida é a capacidade de se relacionar. Deus se relaciona e Ele nos cria com a mesma capacidade dEle, de se relacionar. Relacionamento. O que isso significa? Também que Deus, Ele coloca algo da sua essência em nós. Mas também, Deus nos coloca uma consciência de missão, uma consciência de uma missão que precisa ser cumprida. Então, quando nós pensamos em imagem e semelhança, pense que Deus, por ser relacional, nos criou também para nos relacionarmos. Veja esse fluxo de Deus na história humana. Olha que interessante. Gente, essa é a ideia que faz do nosso Deus diferente, completamente diferente de todas as outras propostas de Deus. Por quê? Porque em muitas outras tradições religiosas, a proposta de Deus pode ser argumentada, há seus argumentos, assim como o nosso. O nosso Deus, ele pode ser argumentado. Nós temos argumentos que provam, nós temos argumentos que nos direcionam à compreensão de que Deus, de fato, existe. Só que, gente, para o ser humano isso não é suficiente. Saber e comprovar que Deus existe não é suficiente. Porque o que nos torna, e o que torna nosso Deus completamente diferente, é pelo fato dele se tornar conhecido, ele se revela a sua criação. Para quê? Para se relacionar. Então, muitas outras propostas de Deus, elas param aqui, na tentativa argumentativa de provar a sua existência. Então, muitas propostas de Deus não transmitem e não apresentam um Deus que se permite ser conhecido pela sua criação e mais, se relaciona. Então surgem essas ideias de que Deus é uma energia, é uma sensação, Deus é uma ideia. Todas essas propostas de Deus, elas são impessoais. E para a humanidade só faz sentido se Deus for pessoal, se revelar e se relacionar. Senão não é Deus. Amém, gente? Ok até aí? Então nós chegamos na maior essência. Olha só que interessante.
Primeiro eu quero pensar alguns textos com vocês sobre este fluxo aqui. Olha só que interessante, o texto de 2 Crônicas 29, 11. 2 Crônicas 29, 11. Vai dizer o seguinte: ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo o que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, e este é o teu reino. Tu estás acima de tudo, riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Aí você dá um avanço na sua Bíblia, você vai lá no Salmo 19, que nós conhecemos como Salmo da Revelação. Então olha, há um texto que diz sobre esse governo de Deus, esse Deus que existe e governa sobre tudo e todos. E agora, o Salmo 19, Davi, ele vai dizer o seguinte, Salmo 19 a partir do verso 1, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos, dia após dia eles continuam a falar, noite após noite eles o tornam conhecido, não há som, nem palavra, nunca se ouve o que eles dizem, sua mensagem porém chegou a toda a terra e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol, dela o sol irrompe como um noivo depois do casamento, alegre-se como valente guerreiro em seu caminho, o sol nasce numa extremidade do céu, realiza o seu trajeto até a outra extremidade, nada pode se esconder do seu calor. Então olha o que está sendo proposto nesse salmo, que os céus declaram a glória de Deus, a criação manifesta a presença, e esse Deus que ora desconhecido, agora se torna conhecido. Então o Salmo 19, gente, e isso fica por uma outra ocasião, sobre a doutrina da revelação, o Salmo 19 só apresenta um aspecto, um método pelo qual Deus se torna conhecido ao ser humano, que é a obra de suas mãos, a criação. Então Deus pode ser argumentado porque Ele é soberano, Deus ele se revela, ele toma essa iniciativa de ser conhecido ao ser humano, para quê? Para se relacionar. Aí eu quero abrir com vocês Êxodo capítulo 3, esse texto é sensacional, porque ao chamar Moisés, Deus mostra um desejo íntimo por algo que lhe pertence, um povo. Êxodo 3, verso 7, diz assim: então o Senhor lhe disse, por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Olha só que interessante, que Deus que é esse, que vê o seu povo sofrendo e deseja, e vê, e percebe, e sente o sofrimento do seu povo. Então ele deseja ajudar, porque ele vai se relacionar com esse povo. Ainda do verso 7, tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes, sei bem quando eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, verso 9, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Então Deus, ele tem um fluxo na história. Ele pode ser argumentado, ele pode ser provado a sua existência, mas não para por aí. Ele se permite, toma a iniciativa de se revelar ao ser humano. Por quê? Porque o desejo no coração de Deus é se relacionar com a sua criação. O que esse fluxo apresenta para nós? Um Deus capaz de ser atribuído com pessoalidade. E é nessa característica aqui que Deus nos criou. A imagem e semelhança dele, capacidade de ser pessoal e ser relacional. E aí, gente, isso vai mostrar a essência
do que é Deus. Deus, Ele é uma comunidade eterna e santa, que é a Trindade. A Trindade, gente, são 3 pessoas distintas, mas que revelam um único só Deus. Então a Trindade eterna, eternamente eles estão se relacionando, eles estão trocando informações, eles estão conversando, eles estão dançando entre eles. Veja, na época da patrística, um homem chamado Gregório Nazianzeno, ele vai explicar a Trindade a partir de uma palavra grega que é pericorese. Essa palavra, gente, vai mostrar a essência que é Deus, uma relação eterna e pulsante. Pericorese, de perímetro, corei, que é dança, movimentos repetitivos e que não cessam. Então imagine as crianças quando brincam numa roda de dança. Então aquela brincadeira das crianças, ciranda, onde muitas crianças estão formando uma roda e elas estão no movimento circular e existe uma criança no centro da roda. Então elas estão conectadas, elas formam um conjunto só. Então elas estão numa relação não hierárquica, elas não estão numa relação de quem é mais importante, mas elas estão numa relação pulsante e vibrante, que não cessa em seus movimentos. Então eles estão se relacionando em todo o tempo. E é muito interessante, por quê? Porque na dança sempre tem uma criança no centro. E uma das pessoas da Trindade sempre está no centro da roda. Então lá na criação, desse texto que nós acabamos de ler, o pai está no centro da roda. Em determinado momento da história, o filho entrou no centro da roda e o pai voltou para a ciranda. Hoje o Espírito Santo está no centro da roda, esperando o momento certo, para que um dia o filho volte ao centro da roda e encerre a história humana. Então essa relação, essa pericorese, essa relação dançante, é o que expressa essa capacidade de relação constante que há na essência de Deus, a Trindade. Olha só que interessante, Nietzsche, que nós o conhecemos como aquele que definiu que Deus estava morto, e essa é uma expressão, isso é uma fala, um registro de Nietzsche, que Deus está morto. Ele, citando Zoroastro, ele vai dizer o seguinte, que ele só poderia acreditar num Deus que soubesse dançar. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele só poderia acreditar num Deus que tivesse a capacidade de se relacionar. Sabe por quê, gente? Porque a humanidade precisa de um Deus que se relaciona. Não nos serve uma filosofia de vida, não nos serve uma ideologia de vida, não nos serve uma força, uma energia, não nos serve e não é suficiente para o ser humano uma proposta de Deus que seja impessoal, que não se relaciona conosco. Deus só faz sentido se Ele se relaciona. Ok? Deus só faz sentido se Ele se relaciona com sua criação. Amém, gente? Nosso Deus é pessoal. E aí, Deus nos cria exatamente como essa essência da Trindade. Ele nos convida para uma dança pulsante para nos relacionarmos. Lá na oração sacerdotal, João 17, ele vai dizer, para que nós somos um, para que eles sejam um também. Então é o Senhor nos convidando para essa dança, essa relação, onde nós nos enxergamos como um. Olha só que interessante também, Deus ao criar a mulher, Ele tira um pedaço do homem e cria a mulher. Isso significa que eu tenho algo de você em mim, eu tenho um de outro em mim. E isso é interessante porque quando a mulher é criada, ela vai perceber que ela é humanidade, que ela é Hadamá. Por quê, gente? Porque tinha uma referência para ela.
quando ela é criada, o homem já tinha sido criado. Então ela olha para o homem, para esta humanidade que está à frente dela, e ela se reconhece, puxa, eu sou igual a esse aqui. E isso serve para nós. Nós nos identificamos seres humanos, porque nós temos outros referenciais de seres humanos. Então eu sei que eu sou uma humanidade, eu sei que eu sou um Hadamá, eu sei que eu sou um ser humano. Por quê? Porque eu olho para vocês, eu me relaciono com vocês, eu sei o que eu sou por causa de vocês, vocês sabem o que são por causa de mim. Nessa relação, nós nos identificamos seres humanos, nos identificamos pessoais. Amém, gente? Então esta é a essência de Deus, uma santa e eterna trindade que nos convida para participar do seu movimento constante de relação. Então veja, se nós somos chamados para juntos alcançarmos outros, a primeira compreensão que nós temos que ter é dessa essência de Deus. É de saber o que Deus é. Sabendo o que Deus é, nós conseguimos compreender o que Ele entregou para nós na criação. Capacidade de se relacionar. Mas também nós precisamos compreender para quê? Em que momento da história estamos? Então veja esse slide aqui. Nós estamos num período da história. E nós estamos conscientes de que nós fomos criados com esta capacidade que Deus nos deu, semelhante à sua imagem. Próximo slide, por gentileza. Então, olha só. Esse é o projeto redentor de Deus. O que é redenção, gente? Nós temos uma definição sobre o que é redenção. Quem lembra? O que é redenção, gente? O que Jesus fez por nós? Pagou alguma coisa para a gente? Pagou ou não pagou, gente? Qual foi o valor? Sangue, a vida dele. Então olha só, redenção era um termo muito comum no primeiro século. Era o preço que você pagava para resgatar um escravo. Então você redimir um escravo era você pagar um valor para libertar ele. Jesus fez exatamente isso conosco. Ele pagou um preço, seu sangue, sua vida, para nos resgatar, nos tornar livre do quê? Do que, gente? Do pecado. Então veja, nós estamos aqui nesse momento da história. Deus nos criou, é o relato que nós acabamos de ler, mas logo em seguida, no capítulo 3 de Gênesis, vem uma coisa que é o pior capítulo da história humana, a queda. Só que o que é incrível na queda, gente? Que no capítulo 3, no pior capítulo da história humana, Deus já inicia o seu projeto de resgate, de pagamento, de restabelecimento, de restauração de tudo que nós perdemos com a queda. Uma das coisas que nós perdemos foi a capacidade de se relacionar. A capacidade de se relacionar foi comprometida com a queda. Então, lá em Gênesis 3,15, quando eu fiz a aula de batismo, gente, o meu professor, ele disse assim, desenha uma cruz do lado de Gênesis 3,15. Porque a primeira menção na Bíblia sobre Jesus Cristo de Nazaré está aqui, em Gênesis 3,15, que depois na sua casa você vai ler com calma. A primeira vez que Jesus é mencionado é nesse verso. Aqui, gente, inicia um novo período da história, que tudo já foi criado, mas tudo já foi corrompido. Então nós entramos num momento da história, em que Deus está redimindo todas as coisas que nós perdemos na queda. Só que nesse período da história chamado redenção, o projeto de Deus na história, ele já teve o seu clímax. Jesus já veio, já pagou o resgate. E tudo está sendo restabelecido aqui aos pés da cruz. E aí Jesus subiu aos céus, e esse período da redenção vai se encerrar quando Ele voltar para nos buscar. Então, até este ponto aqui, o projeto de Deus da história redentor está em vigência, restabelecendo tudo o que nós perdemos. E uma das coisas mais importantes que nós perdemos foi a capacidade de nos relacionarmos. Na teologia, nós chamamos Gênesis 3,15, você pode anotar aí na sua Bíblia também, de proto-evangelho.
de evangelho, de pré-evangelho, né? Essa é a ideia. Porque aqui o evangelho começa a ser comunicado, o plano redentor de Deus começa a ser comunicado em Gênesis 3:15. O mais importante para nós, nesta manhã, é que esse projeto aqui, ele está redimindo, restabelecendo relações que nós perdemos lá em Gênesis. E aí eu quero apresentar mais um conteúdo para vocês. Olha só esse desenho aqui. Olha só essa pizza aqui. O que está diante de vocês? Na teologia nós chamamos de mandatos criacionais. O que é isso, gente? São atribuições que Deus deu quando Ele nos criou. E para nós aqui o importante é capacidade de se relacionar. Então veja os textos. Deixa aberta a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Deus, quando nos criou, Ele nos criou com a capacidade de nos relacionarmos. Esses são os seus mandatos criacionais. Então o primeiro mandato é o espiritual. Mandato espiritual. O que é isso? Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. O segundo mandato é o mandato social. Nós fomos criados capazes de nos relacionar com o próximo. Terceiro mandato é o mandato cultural. Nós somos criados com a capacidade de nos relacionarmos com a criação. E aqui, esse quarto mandato aqui é uma heresia pessoal minha, eu inventei isso aqui. Tá, gente? Eu que inventei o eu ali. Por quê? Porque essas relações das quais nós fomos criados, para nos relacionar com Deus, com o próximo, com a criação, isso diz muito também sobre a nossa relação conosco mesmo, com a gente mesmo. A paz que há entre nós. Por que o mundo vive em guerra, gente? Porque a gente não tem paz nem com a gente mesmo, quer ter paz com o outro. A gente não tem nem paz interior, como é que a gente vai querer ter paz com o outro? Sabe quem vai... Isso, a solução para isso, está em vigência, mas já teve o seu clímax. Aí, esses textos vão dizer essa capacidade que Deus nos deu para relacionarmos com cada um desses aspectos. Então, por exemplo, no verso 31, Deus encontra satisfação, o verso que nós acabamos de ler. No mandato social, no capítulo 2, verso 23, vai dizer assim: finalmente exclamou o homem, é o homem que está dizendo, este é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Gênesis 2,15, mandato cultural. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para quê? Cultivar e tomar conta dele. Agora olha o verso 28 e 30 do capítulo 1. Então Deus abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham, governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então olha só, Deus está dando atribuições. O ser humano não foi colocado lá no jardim para nada. Deus já deu um propósito para o ser humano, para ele se ocupar, para ele ter o que fazer, para ele começar a se identificar como um ser humano. Então, vá fazer, o seu trabalho será satisfatório, causará satisfação. Verso 29, vejam, eles dão todas as plantas e sementes de toda a terra, todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E lá no capítulo 2, vai dizer que Deus soprou algo dele no ser humano. Então veja, Deus criou o ser humano com um propósito. Então ele não estava ocioso, ele não sabia por que ele estava ali. Ele tinha uma atribuição para cumprir, ele tinha uma missão para cumprir. Então esse plano original, ele é perfeito, porque nós encontramos paz em todas as esferas relacionais, das quais Deus nos deu de presente, para que a gente viva uma vida. Então nós podemos nos relacionar com Deus, com o próximo, com a criação, e ter paz com a gente mesmo. Qual é o problema desse plano original? Que ele foi quebrado, gente. Foi quebrado onde? Em Gênesis capítulo 3, com a queda. O pecado. Então, gente, todos os problemas, todos os estresses que a gente tem na vida com outras pessoas, gente, nós temos
você pode intelectualizar, você pode filosofar, você pode dar explicações sobre essa guerra que há entre nós, mas, gente, nada vai mudar o fato de que o problema das nossas relações é o pecado que há no nosso coração. E é ele que está sendo tratado. Então eu não me dou bem com o meu irmão, me dou bem com a outra pessoa. Gente, você pode justificar com vários aspectos, mas no final das contas, é o pecado que há em nós. Então, quando nós nos odiamos, nos agredimos, gente, isso tem nome. Queira nós ou não, isso se chama pecado, e a gente precisa lidar com isso. Simples assim. A queda prejudicou essas relações. Abre lá o próximo slide, por gentileza. Dá um pulo aí na sua Bíblia no capítulo 3 de Gênesis, e vamos ler esses versos aí. Olha lá, a nossa relação com Deus foi rompida. Veja o verso 8 e 9 do capítulo 3. O que diz aí? Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim, e o que, gente? Se esconderam. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Então, olha só, gente, o plano original lá, no final da tarde, a gente não consegue nem imaginar o que é isso. No final da tarde, Deus se apresentava ao homem e dialogava com ele face a face. Deus encontrava satisfação na sua relação. Aí agora, o homem e a mulher se escondem da presença do Senhor, porque eles já desobedeceram, já pecaram, já caíram. Agora aquela relação de satisfação no final da tarde, agora é uma relação onde o ser humano se esconde de Deus, porque a relação com Deus foi rompida. Olha o verso 12. Verso 12, há muitas piadinhas, sobre esse verso. O homem responde a Deus: foi a mulher que me deste. Então, uma relação de identificação. A mulher sabia que ela era uma ser humana, era uma humanidade, porque ela via o homem e vice-versa. Mas agora há uma relação de acusação. A partir do momento, gente, que o homem disse: a mulher que tu me deste, a partir destas palavras, a relação social, essa relação com o próximo, essa capacidade de se relacionar com o próximo, foi rompida. A partir de agora é acusação e guerra. Verso 17 e 19, diz assim: ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu a árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Então olha só, maldita é a terra. Aí no verso 18, ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá dos seus frutos e grãos. Agora olha só, aquele projeto original, aquele propósito que Deus entregou ao ser humano. Então o homem, ele tinha um propósito, ele tinha satisfação nos seus afazeres, no seu trabalho. Agora o seu trabalho causa dor, causa frustração. Agora o seu trabalho, ele causa a exploração do jardim que Deus criou. Não há mais satisfação, agora só há fardo no trabalho realizado pelo homem. E aí por último, verso 10 e 11 do capítulo 3, quando Deus pergunta para o homem: onde você está? Olha o que o homem vai dizer: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois eu estava nu. Aí Deus pergunta: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Então agora há uma relação de medo e de culpa. O ser humano tem vergonha agora, ele tem culpa, ele tem medo. Medo, culpa e vergonha, o que produz? Na nossa autoimagem, na nossa autoestima. Quem consegue viver em paz com o seu reflexo, em paz consigo mesmo? Por medo, vergonha e culpa. Então essa paz interior também foi comprometida com a queda, também foi desfeita. Então nós
Não temos paz com Deus, com o próximo, com a criação e nem com a gente mesmo. A relação com Deus, com o próximo, com a criação e com a gente mesmo foi rompida. Por isso que nós vivemos em guerra. Só que, lembra daquele período da história, a redenção? Há um conserto aí. Há algo que está sendo feito. E que a primazia desse período de redenção já foi realizada, que é a obra de Jesus. Então, Cristo, Ele é quem vem restabelecer essas relações que foram rompidas. Dá mais um clique, por gentileza. Então, Jesus é quem vai reconectar todas essas relações que foram rompidas. E esses versos vocês podem anotar e podem ler depois na casa de vocês. Colossenses capítulo 1, verso 20, vai dizer o seguinte, 1:20 de Colossenses. Paulo vai dizer o seguinte: e por meio dele, Cristo, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Então, essas relações que estavam desfeitas, o sangue de Jesus, a obra de Cristo, a obra redentora de Jesus, restabeleceu, restaurou as relações que foram perdidas lá no Éden. Amém, gente? É a obra de Cristo que nos torna capazes, capacitados para nos relacionarmos com o Pai, com a criação, com o jardim belo que Deus criou para nós, mas é a obra de Cristo que nos torna aptos e capazes de nos relacionarmos uns com os outros novamente. Então, nós podemos ter relações sadias pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré e pelo sangue que Ele derramou na cruz. Amém? Amém. E isso é importante para nós, gente, porque sem Jesus nós não temos paz sobre nenhuma perspectiva. Nenhuma paz, gente, sem Jesus. Amém, queridos? Então tenha paz com Deus, com uma vida de santidade, de espiritualidade saudável. Tenha paz na sua relação com o outro, com o próximo, sendo pacificador, generoso. Tenha paz com a criação e com o trabalho, com esse belo jardim que Deus nos deu. Isso é uma expressão de gratidão e também de consciência daquilo que Deus nos presenteou. Não é ser um eco chato, mas quando Deus nos abençoou com a criação dele, vocês viram lá em Gênesis 2:15, o projeto original, para a gente usufruir, mas para a gente cuidar. Para quê? Para que a vida tenha manutenção. Então nós precisamos nos relacionar como expressão da obra que Cristo já fez em nossa vida. E também nós precisamos ter paz com a gente mesmo, sabendo que nós somos perdoados e filhos amados do Senhor, mediante Jesus na cruz. Então, se nós somos chamados para juntos alcançar outros, então nós temos uma perspectiva redentora nas nossas relações. Então nós sabemos o que Deus é, nós temos conhecimento de alguns atributos de Deus, e de alguns atributos que Deus compartilhou conosco, capacidade de se relacionar. Então nós vimos que essa capacidade de se relacionar foi perdida na queda, no capítulo 3 de Gênesis. E nós também aprendemos que Jesus restabelece e dá a oportunidade de restaurar essas relações que nós perdemos. Então nós sabemos o que perdemos, mas sabemos como viver essa restauração, é por meio de Jesus. Então as relações de pessoas que foram salvas e alcançadas por Jesus, elas têm o poder de influenciar vidas e de fazer um alcance sobre vidas que não têm paz, nem com Deus, nem com o próximo, nem consigo mesmo, e muito menos com a criação. Essa é a sacada, gente. É saber o que perdemos, saber o que Deus é, e saber o que Deus fez para restabelecer essas relações, né? E aí, gente, eu queria ler Colossenses capítulo 4, versos 5 e 6 com vocês, que diz o seguinte, Colossenses 4, 5 e 6, diz: vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades,
De quê? De apresentar uma relação sadia, transformada e restaurada por Jesus. Verso 6, que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Amém, queridos? Então, quero pontuar 3 coisas práticas para vocês. Em primeiro lugar, relações sadias é o resultado de uma vida de restauração. Você aceitou Jesus, as suas relações foram restabelecidas, restauradas, e as pessoas, elas percebem a saúde nas nossas relações. Então nós aqui somos uma casa que dizemos e professamos que Jesus restabeleceu as nossas relações. Por assim dizer, isso deve ser um emblema, uma marca nossa. Relações saudáveis. E essas relações saudáveis, ela é o resultado da sua vida de restauração. Uma relação com o próximo sadia é o resultado da sua relação com Deus. Então, se você está em paz com Deus, você está em paz consigo mesmo. Você está apto para estar em paz com o próximo. E você está apto para estar em paz com os seus afazeres, com o ambiente onde você está vivendo. Então, a vida de restauração, o efeito e a causa da obra de Jesus na sua vida, precisa promover relações saudáveis. Na igreja, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Amém, gente? Estar em paz com Deus, com o ambiente e consigo mesmo. Ter uma espiritualidade saudável vai manifestar essas relações sadias. Quando eu era adolescente, chegou na igreja, lá na igreja de Suzano, um rapaz, gente, que o apelido dele era Duzinho. Duzinho, era o apelido dele. E esse rapaz, ele era conhecido na cidade inteira. Assim, ele se enfiou, gente, ele se meteu com as piores bobagens que um jovem pode se meter. E aí ele vivia em brigas, ele vivia metido com gangue, com essas coisas de brigar em porta de escola. E um dia ele apareceu lá na igreja. E aí ele começou a conviver na igreja, se converteu, se batizou. E aí teve uma interclasse na escola, gente. Interclasse em escola, sabe como é que é, né? É tipo final de Libertadores, cara. Sai sangue, sai... Não tem conversa, gente, é para valer. É só uma brincadeira. Não, não é só uma brincadeira, né? É uma medalhinha de plástico que está valendo. E aí teve uma briga na quadra. E aí quando esse rapaz levantou, gente, ficou aquele silêncio na quadra, assim, aquele silêncio no ginásio. E aí ele pegou, ele estendeu a mão para o rapaz, abraçou ele, saiu abraçado, ficou a escola inteira assim. Aquele é o Duzinho? E essas histórias, elas são recorrentes. A pessoa que está em paz com Deus, gente, ela vai estar em paz com o próximo, independente da história de vida que essa pessoa tiver. Deus é que pode promover paz nas nossas relações. Amém, gente? Segundo lugar, relações sadias cooperam para o plano redentor de Deus. Então as pessoas, elas esperam enxergar em nós, filhos de Deus, amados de Jesus, elas esperam enxergar em nós relações que ressignificam as suas vidas. Gente, ninguém entra aqui, nenhum não crente, nenhum não cristão, entra aqui na nossa igreja, ou em qualquer outra igreja, e se não perceber relações saudáveis, permanece. Gente, a primeira coisa que as pessoas enxergam numa igreja, é como as pessoas se tratam. É a partir do convívio, se ela vai ter uma relação de confiança, ela pode se entregar, se ela pode compartilhar a história dela, as dificuldades dela. Então as pessoas, elas tentam identificar em nós essas relações saudáveis que promovem algo que dê sentido para as vidas delas. Se nas nossas relações, se eles vivem em contenda, vivem brigando, discutindo, o que tem para mim ali? O que essas pessoas estão aprendendo ali? Percebem? A responsabilidade que nós temos
com a maneira como nós aqui dentro nos relacionamos? A nossa relação, gente, ela apresenta o Evangelho de Jesus para as pessoas. Então nós temos a oportunidade de cooperar com esse plano redentor de Deus, de alcançar outras pessoas, a partir da maneira como nós tratamos nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, e como a gente se trata aqui como irmãos, amigos. Percebem? Então, essa saúde nos nossos relacionamentos, elas têm o poder de apresentar Jesus para as pessoas. Apresentando Jesus, elas têm um encontro com esse plano que Deus está maravilhosamente traçando aqui na história da humanidade. Amém, gente? Como tratamos pessoas, promovemos o reino, apresentamos o Evangelho e uma vida redimida. Então há um aspecto da missão de Deus, nós colaboramos com esse plano de Deus, na maneira como nós nos relacionamos com pessoas. Eu trabalhei na indústria automotiva, né? E aí eu fiz de tudo, gente. Fui ferramenteiro, ralando ferro, sabe? Aí trabalhei na engenharia, depois fui trabalhar na área comercial. E aí, tinha um rapaz que trabalhava comigo, que era o Felipe Baeta, o sobrenome dele. E foi um grande amigo assim que eu tive. E ele era bem mais novo do que eu. E ele trabalhava na mesma baia que eu, assim, ó, do meu lado. E eu nunca falei de Jesus para ele assim, ó, de forma explícita. Felipe, vem cá, cara, quero te falar de Jesus para você. Não, Jesus eu sei quem é. Não, mas eu quero te apresentar um Jesus. Eu nunca parei para falar com ele explicitamente. Eu nunca abri a Bíblia para ler um texto com ele. E eu trabalhei do lado dele durante uns 4 anos. Pois bem, chegou uma segunda-feira, gente, segundona brava, que ele disse: Márcio, mano, eu preciso te falar uma coisa. Cara, eu fui na igreja ontem. É mesmo, Felipe? Você foi na igreja mesmo? Fui. E aí a primeira reação minha é: puxa, eu nunca parei para falar de Jesus explicitamente com ele, né? Mas ele foi para a igreja. Aí ele falou: cara, eu sei que você sempre me respeitou, nunca invadiu o meu espaço, nunca falou sobre esse assunto, mas cara, a maneira como você me trata assim, eu sei que tem alguma coisa de Jesus em você, e eu ouvi ontem sobre isso. Eu falei: puxa, vai com Deus, meu amigo. Aí ele foi no meu casamento, eu fui no casamento dele. Depois que eu saí de lá, fui trabalhar no ABC Paulista, aí a gente perdeu um pouco o contato. Porque é assim, gente, como que a gente se relaciona com as pessoas? Né? E a maneira como nós tratamos, gentileza, gera gentileza, mas apresenta Jesus para as pessoas também, gente. Não é com truculência. Não é metendo o pé na porta, nem enfiando Jesus goela abaixo. Falar de Jesus realmente é muito bonito, mas a gente tem uma missão muito importante: apresentar Jesus, com as nossas ações, com as nossas atitudes, principalmente com as nossas relações. Um Jesus de alguém que trata mal a esposa, trata mal o marido. O Jesus de alguém que é ignorante, arrogante com as pessoas que trabalham com ele, é um Jesus que para mim não faz sentido. Amém, gente? Por último, terceiro, as relações sadias são marcadas por diálogo e valor agregado. O que eu quero dizer com isso? Quando eu trabalhava nessa indústria, nessas empresas, era muito legal, porque, por exemplo, se uma montadora fosse lançar um carro, uns 3, 4 anos antes eu já sabia, né, que ia entrar um carro novo no mercado. E aí a gente recebia lá as peças para fazer o trabalho, e a gente sempre tentava agregar mais atividades e mais peças para agregar valor àquele conjunto, né? E aí o que é agregar valor? É você fazer coisas que agregam e tornam mais valoroso algo. Então, quando nós temos relações saudáveis,
nós agregamos algo de valor nas outras pessoas. E é esse tipo de amizade que eu quero ter, esse tipo de pessoas que eu quero me relacionar, que eu possa ter a oportunidade de agregar algo para elas, mas que elas podem agregar algo para mim também. Então essas relações que agregam valor, agregam caráter, agregam transparência, agregam coragem, agregam empatia, é o tipo de relação marcada por relações sadias. E é isso que não é dessa forma que a gente tem que viver, agregando valor às outras pessoas. Sabe aquele tipo de pessoa que você senta para conversar e você sempre tem algo novo que você vai aprender. Só que para você aprender, você precisa ser uma pessoa ensinável. Ensinável. Pronto a ouvir, pronto a aprender. Pessoas ensináveis têm consciência de que não sabem tudo. Já conversaram com pessoa que sabe tudo? Que sempre tem uma história melhor que a sua? Sabe, puxa vida, eu fui para a praia, fui para Bertioga. Não, mas eu fui para Maragogipe. Sabe esse tipo de gente? É gente chata, gente. Mas é gente que nós temos que ter relação saudável. Por quê? Porque nós precisamos agregar valor às pessoas. Seja ensinável, para que você possa agregar valor às pessoas. Isso gera saúde emocional, ter a maturidade para ouvir, nas relações que precisam de arestas aparadas, que precisa acertar pontas, tenha maturidade a ouvir. Mas também, quando você vai acertar as arestas de uma relação, seja sábio nas palavras. Você não precisa gritar com ninguém. Aliás, gritou, já perdeu razão de tudo. Se você quer ter um diálogo comigo sobre qualquer assunto, se você gritar, cessou a conversa. Pessoas que gritam, não dá para ter esse diálogo. Mas nós podemos agregar valor a elas. Então tenha maturidade a ouvir, seja sábio nas palavras e seja transparente nas suas relações. Seja transparente. Não tenha coisas escondidas e ocultas nas suas relações, porque isso é uma relação de medo, de culpa, de vergonha. Algo que nós perdemos lá na criação, mas em Jesus nós podemos ter essa relação de transparência. Nós podemos ter relações maduras, gentis e saudáveis. Amém, queridos? Relações sadias são marcadas por diálogo e valor agregado. Amém. Que Deus abençoe sua vida e seus relacionamentos. Amém. Vamos orar? E logo após a oração, nós teremos café. Ali na cantina você pode ir lá, comer seu pão de queijo, tomar seu cafezinho e aguardar o início do culto. Beleza, gente? Quero dizer para vocês também que a juventude estará vendendo docinhos ao final do culto para abençoar o nosso acampamento. E à noite também venderemos pastéis para abençoar o acampamento também. Beleza? Então, tome seu café aqui, tome seu lanche à noite aqui na igreja também. E experimente um pouco dessas relações saudáveis. Amém. Isabela, tudo bem aí? Que bom. Vamos orar, gente? Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, ó Pai, por esse período de escolão. Ó Deus, obrigado por esse privilégio, ó Pai, por essa oportunidade de meditarmos na Tua palavra, Senhor. E nós te agradecemos, ó Pai, porque em nome de Jesus, o Teu Filho amado, aquele que derramou sangue por nós podemos viver essas relações sadias, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a ter paz, a amar pessoas, ó Pai, a expressar, ó Pai, o Senhor através das nossas relações. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E eu pedimos também, Senhor, que o Senhor fique conosco nesta manhã, nesse dia. Que o Senhor nos abençoe agora, ó Pai, no início do culto, nesse momento de café. Que o Senhor, ó Pai, receba o louvor que entregaremos ao Senhor e que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Nós te louvamos, Senhor, te agradeço por cada vida aqui presente e que a graça do Senhor seja com cada um. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos. Muito obrigado.